Olá, sexto ano! Como vão vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao capítulo que trata sobre noções da ecologia. Nós falaremos sobre dois conceitos importantes, hábitat e nicho ecológico. Nós introduziremos também o capítulo número 2, que trata aí sobre a cadeia alimentar. Então acompanhem comigo. Então, nesse primeiro momento da aula, nós vamos dar continuidade ao capítulo de noções de ecologia. E nós falaremos sobre dois terminhos, que seria hábitat e nicho ecológico. O que seria cada um deles? Então, vamos lá. O hábitat é o local onde uma população de seres vivos vivem. E o nicho ecológico é o papel que essa população desenvolve no ambiente, ou seja, é o modo de vida de determinada espécie. Como assim? Vamos lá. O hábitat, a gente vai pegar outros exemplos aqui para frente, tudo bem? Então vamos lá. O hábitat é simples, é o local em que determinada espécie vive, onde que ela passa grande parte de sua vida. E o nicho ecológico é o que essa espécie faz dentro desse hábitat. Por exemplo, ela se alimenta de quê? Ela se alimenta de plantas ou ela caça os seus animais para serem consumidos? Então, tudo que esse indivíduo, essa espécie faz dentro do seu hábitat, ou seja, dentro do local em que vive, a gente chama isso de nicho ecológico. É o papel que essa espécie desempenha dentro do hábitat. Vamos pegar aqui o exemplo que a gente já estava tratando nas aulas passadas, que é o lobo-guará. Então, vamos lá. O hábitat, lembrando, é onde que determinada espécie vive. Onde que essa espécie de lobo-guará é comumente encontrada? A gente encontra ela principalmente nos biomas do cerrado, tudo bem? Então, esse é o seu hábitat, é o local em que ele vive. E o nicho ecológico é o que ele faz dentro desse local que vive. Então, vamos lá. Quando a gente fala do lobo-guará, a gente já pode associar ele a um animal solitário. E ele se alimenta principalmente de pequenos animais e de frutos. Então, esse é o seu nicho ecológico. Ele é um animal solitário e se alimenta aí de pequenos animais e frutos. Tudo bem? Vamos lá agora falar outros exemplos sobre hábitat e nicho ecológico. A gente tem aqui primeiramente o camarão. O camarão, ele vive na água e se alimenta de fitoplâncton. Fitoplâncton são animais invertebrados, microscópicos, que a gente não consegue ver olho nu. Então, esse camarão, ele se alimenta desses tipos de animais, de fitoplânctons. E qual é o seu habitat? É a água. Próximo, guaxinim ou mão pelada. Ele também é chamado de mão pelada porque ele é muito conhecido por roubar alimentos. Então, por isso, mão pelada. O que é esse guaxinim? Onde que ele vive? Qual que é o seu hábitat? Ele vive em ambiente terrestre. E o que ele desenvolve aí dentro do seu hábitat? Qual que é o seu nicho ecológico? Ele se alimenta de caranguejos, peixes e frutas. Próximo, o caranguejo. O caranguejo, ele vive em tocas escavadas no solo. E o seu nicho ecológico ele se alimenta de frutos, folhas e pequenos animais que estão presentes ali na areia. Mais um exemplo, que é o colhereiro. Ele vive em bandos e à procura de alimentos em ambientes aquáticos rasos. Ele mergulha e sacode o bico lateralmente na água para capturar ali os alimentos, que podem ser peixes, insetos, moluscos, crustáceos e também os caranguejos. Então, tá aí o hábitat e o nicho ecológico de cada um desses animais, tudo bem? E agora nós daremos início e introdução ao nosso capítulo número 2, que trata sobre relações entre os seres vivos. E eu vou começar perguntando para vocês o que é uma cadeia alimentar. Vocês já ouviram falar disso antes? Eu acredito que vocês já tenham ouvido e visto isso em outros anos, anteriores. E a gente vai começar falando o que é uma cadeia alimentar.
Bom, a cadeia alimentar é uma maneira que a ecologia criou para demonstrar as relações alimentares entre os seres vivos. A gente vai ver que em uma cadeia alimentar existem os produtores, os consumidores e os decompositores. Primeiramente, nós vamos falar sobre os produtores. Os produtores, eles são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles são chamados também de seres autótrofos. Quando vocês verem essa palavrinha, ela está até em negrito porque ela é muito importante. São seres capazes de produzir o seu próprio alimento. E quais seres são esses? A gente está falando, por exemplo, das plantinhas. As plantinhas, elas obtêm o seu alimento através da fotossíntese. É o processo na qual ela capta luz solar, né, os raios solares, e transforma ali dentro das suas folhas em um açúcar. E esse açúcar é o alimento, é a comidinha da planta. Outros seres, como as algas também, aquelas que são colocadas até nos sushis, né, na comida japonesa, na culinária asiática, essas algas também fazem fotossíntese. São seres autótrofos que obtêm o seu alimento através da captação de luz solar. Detalhe importante, lembrem-se que quando aparecer esse sinalzinho, deem uma pausa no slide e copiem, tudo bem? E agora a gente vai falar sobre os consumidores. Os consumidores, eles são seres vivos que não produzem seu próprio alimento. Eles conseguem o alimento pela ingestão de outros seres vivos ou por parte deles. Todo ser vivo que não produz o seu próprio alimento pode ser chamado também de seres heterotróficos. Quais seres heterotróficos seriam esses? Lembrando, está em negrito. Seres heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma lebre, de peixes e de uma onça. Tudo bem? Todos esses seres, eles não produzem seu próprio alimento. Eles obtêm o seu alimento através de outros seres vivos, como plantas, algas e até mesmo, né, outros animais. Sinalzinho novamente, deem uma pausa e copiem. De acordo com o alimento que consome, os seres heterotróficos podem ser classificados em 3 tipos: herbívoros, carnívoros e onívoros. O que seria cada um deles? Os seres herbívoros são aqueles que se alimentam basicamente de vegetais, tudo bem? E aí a gente tem um exemplo aqui do pandinha se alimentando aí de bambu, né? Então, herbívoros é os que alimentam exclusivamente de vegetais. Os carnívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de outros animais, mas pela cadeia alimentar ele acaba consumindo também plantas, né, vegetais, através aí da alimentação dos seres herbívoros, que se alimentaram de plantas e assim eles se alimentam desses tipos de animais. E a gente tem um exemplo aqui de uma leoa se alimentando aí de um animal na savana. E os onívoros? Os onívoros são aqueles que comem de tudo, tanto vegetais quanto animais. E eu coloquei um exemplo aqui para vocês da galinha. A galinha é um caso muito peculiar, porque esse tipo de ave se alimenta de tudo, tudo mesmo. Tanto vegetal quanto carne, mas também de pedra, de o que vier, né, ela tá se alimentando. Então, quando a gente fala de seres onívoros, são aqueles que têm uma diversidade muito grande de alimentação. Nós, seres humanos, somos seres onívoros. Nos alimentamos tanto dos vegetais quanto de outros animais. Dentro dos consumidores, nós temos ainda outra forma de classificação, que são quanto a consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam de produtores. Quem são os produtores? São as plantas, né, os vegetais e as algas. Então,
Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, que são as plantas e as algas. Os consumidores secundários são aqueles que consomem os consumidores primários, tudo bem? E os consumidores terciários são aqueles que consomem o consumidor secundário e assim por diante. A gente tem consumidor quaternário, consumidor quintenário. Então, seguindo essa ordem, consumidor primário se alimenta de produtor, secundário se alimenta do primário, terciário se alimenta do secundário e assim por diante. Os decompositores, eles são seres vivos que se encontram no final da cadeia alimentar. São responsáveis pela decomposição de todos os seres vivos após a morte. Por meio da decomposição, os nutrientes podem ser reaproveitados por outros seres vivos. Os decompositores, eles realizam a ciclagem da matéria orgânica. Aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia alimentar simples, né, na qual a gente tem os produtores, que está representado ali pelo milho. Depois a gente tem o consumidor primário, que seria o ratinho que se alimenta desse milho. A gente tem o consumidor secundário, que seria a serpente que se alimenta do ratinho. E por fim a coruja, que é uma ave de rapina. A ave de rapina são aquelas que se alimentam exclusivamente de carne. Então ela se alimenta ali do consumidor secundário, que seria a serpente. Mas está faltando uma coisa importante aqui dentro dessa cadeia alimentar. Observem esta daqui. Vamos lá. A gente tem os produtores, certo? Os que são as plantas. Nós temos o ratinho, que se alimenta dos produtores. Nós temos o consumidor secundário, que é a serpente, que se alimenta do consumidor primário. Nós temos o leão, que se alimenta aí da serpente. E, por fim, tudo isso aqui uma hora vai morrer, certo? Uma das características que definem os seres vivos é a morte, não é? Então, tudo isso aqui vai morrer, as plantinhas, o rato, a serpente, o leão, e uma hora esses seres vivos terão que ser decompostos. Então, aqui por último está sendo representados os decompositores, que são esses agentes responsáveis pela ciclagem da matéria orgânica. E aí podem fazer fertilização do solo, né? Ajudar ele a crescer mais saudável com essa decomposição. Através dessa composição, pode surgir outros seres vivos ali, como as larvas que estavam representadas no slide anterior, tudo bem? Galerinha, então é isso, a gente vai ficar por aqui na nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Qualquer dúvida, porque a matéria foi um pouco mais extensa, talvez eu tenha falado um pouco rápido, entre em contato, tira suas dúvidas comigo. Não é uma matéria difícil de ser compreendida, mas eu tô aqui para atender todos vocês, tudo bem? Então, mil beijos e eu te espero no nosso próximo encontro.